Gostaria hoje de começar por lembrar e honrar a memória de Celeste Queiro, a mulher que fez de Abril a Revolução dos Escravos e que perdemos recentemente e cujo legado teremos que perpetuar também nesta Assembleia. Neste 25 de novembro, gostaria de lembrar que o PAN sempre defendeu que é no dia 25 de abril que deve caber a celebração de todos os momentos marcantes da Revolução, das suas conquistas como um todo e em toda a sua complexidade, incluindo o dia 25 de novembro de 1975, em que o país seguiu definitivamente a via da democracia pluralista, mas também o 27 de abril de 1974, em que se libertaram os presos políticos. O 12 de junho de 1974, data do diploma que permitiu que as mulheres pudessem ser magistradas. Ou 27 de agosto de 1974, data em que se consagrou o direito à greve. Ou até mesmo 15 de novembro de 1974, data do primeiro diploma legal que reconheceu o sufrágio universal e o direito de voto das mulheres em Portugal. Há precisamente 49 anos, nesta data, o país estava entrincheirado, completamente dividido ao meio, com dois lados que pareciam inconciliáveis e à beira de uma guerra civil. Mas ainda assim, dois lados que em apenas 4 meses conseguiram pôr de parte as suas diferenças e convergir na aprovação, a 2 de abril de 1976, da Constituição que assegurou um Estado de Direito democrático profundamente empenhado no respeito pelos direitos fundamentais. Hoje, senhoras e senhores, olhamos para esta sala e vemos novamente trincheiras erguidas. Trincheiras entre os que dizem que não traem Abril e aqueles que usam Novembro para fazer contas com Abril. Trincheiras fúteis que não dignificam a memória dos capitães de Abril, a quem cumprimento também. Que não honram a memória das pessoas que construíram Abril nas ruas, nas empresas, nos campos, na Assembleia Constituinte, os memoráveis, como lhes chamou Lídia Jorge. Trincheiras fúteis que no final do dia não resolvem um só problema das pessoas ou do país. Hoje olhamos para esta sala e vemos que o que deveria de ser de elementar bom senso num Estado de Direito democrático maduro como o nosso, deixou de ser. Vemos inclusivamente tentativas de corrosão, de divisão, inclusive dentro de partidos do arco democrático, que perante as diferenças, ao invés de se reforçar a capacidade de fazer pontes, facilmente vacila e se enreda nas teias do populismo e da extrema-direita. Senhoras e senhores, envolvidos 50 anos do 25 de abril e 49 do 25 de novembro, é com preocupação que vemos um Parlamento onde o combate às alterações climáticas, os direitos das pessoas LGBTI, os direitos das mulheres a tomarem decisões sobre o seu corpo, o cumprimento dos objetivos sustentáveis ou a proteção dos direitos dos animais deixaram de ser temas consensuais para passarem a ser temas fraturantes, levianamente rotulados como ideias wokeistas ou marxismo cultural. Como se à data de hoje não houvesse ainda revoluções por cumprir, num país marcado pelo flagelo da violência doméstica, precisamente neste dia que assinalamos o dia da eliminação da violência contra mulheres, e onde só recentemente se reconheceram os crimes hediondos praticados contra crianças, onde continuamos a ter idosos em pobreza extrema, onde vemos a fatura climática que vamos deixar às gerações mais novas aumentar de dia para dia e onde o abandono e os maus tratos não dão entregas aos animais. Senhoras e senhores, não podemos ter dúvidas nas questões de bom senso e de decência democrática. A resposta à ameaça dos valores, quem seja em 74, em 75 ou em 76 e por aí adiante se procurou conquistar, não pode ser-se ainda mais extremista do que os extremistas, voltar as costas a Abril ou a Novembro. Se queremos deixar um país maior às futuras gerações, hoje mais do que nunca, é essencial que o campo democrático não vacile e saia das trincheiras, que seja capaz de recuperar a capacidade de fazer pontes em defesa do bem comum, dos valores humanitários, onde se inclui o respeito por todos, incluindo pelos animais e, sobretudo, pelo Estado de Direito democrático. Que em todo e qualquer momento, tal como em 25 de novembro de 1975, sejamos capazes, por isso mesmo, de fazer florir novamente Abril.